Olá, queridos, a graça e a paz, Deus abençoe a sua vida, mais uma vez reunidos aí através da rede social, no nosso culto online, da Igreja Congregacional Água da Vida. É um prazer mais uma vez estar com você, obrigado aí pela oportunidade de estar compartilhando mais uma vez através desse momento de culto, ok? Então eu gostaria de dar boas-vindas a você, sua família, seus amigos, todas as nossas pessoas que estão ligadinhos aí conosco, tá bom? Minha oração para que esse momento de dificuldade passe logo, para que nós possamos nos reunir novamente nos nossos templos, em nossas congregações, e assim podermos abraçar uns aos outros, né, dentro das possibilidades, é claro, ok? Eu gostaria de iniciar esse momento lendo um texto da Palavra de Deus no Evangelho, na carta de Paulo aos Romanos, que diz assim no capítulo 8, versículo 28, um texto muito conhecido, versículo 29, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque aos que de antemão conheceu também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro, o primogênito entre muitos irmãos. Uma pergunta que eu faço sempre para mim mesmo é essa questão do propósito de Deus para a minha vida. Qual é o propósito de Deus? E quando eu ingressei em missões, na obra missionária, eu sempre fazia essa pergunta: qual é o propósito de Deus? Qual é o meu chamado, o meu chamamento? O que Deus quer de mim? O que Deus espera de mim? E eu, quando fui lendo o Evangelho, e minha mente foi se abrindo em relação à palavra de Deus, eu fui entendendo qual é o propósito de Deus para a minha vida. E quando eu cheguei na carta de Paulo aos Romanos, especialmente aqui no capítulo 8, no versículo 28 e 29, eu fui entender mais claramente ainda o propósito de Deus para a minha vida. Eu fui entender que Deus tem um propósito na minha vida, assim como tem um propósito na vida de todo ser humano, de todos os seus filhos. E ele diz aqui que nós somos chamados segundo o seu propósito, e esse propósito, o propósito de Deus para a minha vida é para me tornar um ser humano à imagem do seu Filho. Ele diz: olha, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Predestinou para quê? Para serem conforme a imagem de seu Filho. Então esse é o propósito de Deus para a minha vida: me tornar um ser humano à imagem do seu Filho pleno, a imagem de Jesus de Nazaré, me tirar desse lordo, dessa lama adâmica, e me levar para a plenitude crística, a imagem de Jesus de Nazaré. Esse é o chamado de Deus para a minha vida: me tornar a cada dia um ser humano à semelhança de Jesus de Nazaré. Eu sou predestinado a ser a imagem e semelhança de Jesus de Nazaré. E eu estou caminhando nessa direção. É nessa direção que eu estou indo. Como o autor aos Hebreus diz, né? Me desfazendo de todo o peso do pecado, prossigamos para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Então nós temos que nos desfazer de todo o mal, nos desfazer de toda essa casta adâmica, e prosseguirmos na direção de Jesus de Nazaré, e chegarmos à semelhança de Jesus de Nazaré. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo, é nesse lugar que nós temos que chegar, à imagem de Jesus de Nazaré. Então a minha esperança é que nesse culto a sua consciência caminhe nessa direção, na direção de se tornar um ser humano à semelhança de Jesus de Nazaré. Amém? Senhor, que em nome de Jesus esse culto seja uma bênção para a vida de todos nós que estamos ligadinhos aqui na Igreja Água da Vida, através desse culto online. Que em nome de Jesus nós possamos, depois desse culto, ter a nossa realmente mente transformada, e que nós possamos nos aproximar mais à semelhança do Teu Filho, Pai, Jesus de Nazaré. Porque esse é o propósito do Senhor para a nossa vida. É isso que eu peço para mim e para todos os meus amados, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.
pra mim. A graça e a paz do Senhor Jesus, povo de Deus, eu quero te convidar, você, querido, que está aí conosco nesse domingo, para nós cultuarmos ao nosso Deus. Eu quero saudar você com a paz do Senhor, dizer que é um imenso prazer ter você aí junto conosco, você que nos visita, você que é um amigo, que você que aí foi convidado a estar conosco, você que é membro da Água da Vida, espalhado aí por todo esse país, que Deus possa estar aí te abençoando. Seja bem-vindo, vamos juntos, vamos adorar o Senhor, vamos bendizer ao Senhor, vamos declarar que o Senhor é o Deus da nossa vida, como diz a sua palavra, operando o Senhor ninguém impedirá. Então, queridos, que nós possamos abrir o nosso coração, que nós possamos exaltar e glorificar ao Senhor, porque a Ele toda a honra e toda a glória. Esse é o nosso momento de culto, esse é o momento de louvor, esse é o momento de nós nos prepararmos para ouvir aquela palavra abençoada, aquela palavra tremenda que vai tocar o teu coração, que vai tocar a sua vida. Cria nisso, cria que nessa noite, querido, Deus vai mover sobre a tua vida a promessa que Ele tem sobre você. Aleluia, vamos adorar o Senhor, vamos estar nessa perspectiva aí. Deus está operando, Deus está conosco. Não importa como foi a tua semana, não importa os desafios que você atravessou. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que o Senhor, querido, está contigo, você não está sozinho. Nós somos um povo de Deus, nós somos escolhidos pelo Senhor, somos menina dos olhos do Senhor. Então, querido, que você se alegre nesse momento, deixa Deus tratar a tua vida nesse momento, deixa o Senhor falar contigo, que no momento das orações, que no momento do louvor, você abra o coração, você se sinta abraçado por nós, que você se sinta amado pelo Senhor, porque Deus se importa com você, Deus se importa comigo, e Ele está conosco nessa noite. Amém? A Ele toda a honra e toda a glória. Então nós queremos começar esse culto te encorajando a você a abrir o teu coração, levar a tua mente ao Senhor, ao trono da glória do Senhor. Nós vamos orar, querido, que você leve o teu pensamento a Deus agora, esqueça os seus problemas, esqueça as dificuldades e vamos falar com esse Deus maravilhoso. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós louvamos, nós glorificamos o Teu nome, nós Te exaltamos,
Pai querido, na beleza da Tua santidade. Queremos Te agradecer, Pai, por essa noite, por podermos estar cultuando ao Senhor mais uma vez. Nós queremos abrir nessa noite esse culto, Te agradecendo, Pai, por mais uma semana de vida, Te agradecendo pelo alimento, Te agradecendo pelos propósitos, seus projetos que o Senhor tem na vida do meu irmão, da minha irmã, na minha vida. Pai, seja conosco nesse momento. Nós repreendemos toda ação contrária. Se tem, Pai querido, alguém se sentindo mal, se tem alguém se sentindo com, ó Deus, alguma condição ruim, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, mandamos todo o mal embora. E, Pai, liberamos sobre essa vida que nos ouve, que nos assiste nesse momento, a Tua bênção, a bênção do Senhor. Que todos esses que vão estar cultuando conosco sintam aí a presença do Senhor, o cuidado de Deus, o zelo do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, te abençoe. Vamos adorar o Senhor nesse domingo de exaltação, de adoração ao Senhor. E Deus tem uma promessa, Deus tem uma bênção para você. Amém, querido? Fique ligado. Vamos adorar a esse Deus que vive e reina para todos sempre. Que o Senhor nos abençoe. Vamos estar juntos aí, no nome de Jesus. Boa noite, graça e paz, irmãos. Motivo de alegria estarmos hoje mais uma vez juntos para adorar e engrandecer o nome do Senhor Jesus, né? Que bênção que o Senhor tem nos concedido esse privilégio de estarmos hoje com saúde, com vida, com fôlego, com coragem para louvar o Teu nome. Hoje eu venho me direcionar a você que participa conosco, você que nos visita hoje, você que pela primeira vez ou a segunda, a terceira vez está participando conosco, não teve a oportunidade ainda de estar presente na igreja, participando presencialmente nos cultos, né? Na nossa igreja Água da Vida ali no Monte Castelo, mas está tendo a oportunidade hoje de cultuar ao Senhor junto conosco pelo YouTube. Seja bem-vindo. A Igreja Água da Vida fica muito feliz com a sua participação. Deixa aí no chat o seu comentário, dá um likezinho aí também, né? Espero que o Senhor esteja já falando com você poderosamente através dos louvores e através da sua palavra. E eu quero deixar um texto para você, né? Para você em especial, você que nos visita hoje, você que participa conosco hoje pela primeira vez. O texto que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, do verso 24 ao 27, que diz assim, ó: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpetos contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Rapidinho, explicando para você, existe aqui uma diferença nesse texto. A diferença nesse texto é sobre dois homens, o prudente e o insensato. O prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e o insensato é como aquele que edificou a sua casa na areia. Observe bem no texto que a tempestade é a mesma, os problemas são os mesmos, as dificuldades são as mesmas, mas a diferença está onde foi edificada a casa. E eu quero dizer para você que nos visita nesta noite, se você ainda não edificou a sua casa em Cristo Jesus, que é a rocha, não perca a oportunidade hoje. Entrega a sua casa, entrega a sua família, entrega a sua vida para Jesus. Entregue e deixe Ele mover na sua casa. Deixe Ele alocar os móveis, deixe Ele trabalhar na sua vida.
porque Ele é a rocha. E assim virão as tempestades, virão as lutas, as dificuldades, mas você vai permanecer de pé, porque você é uma pessoa prudente, em que confia em Cristo e edificou a sua casa na rocha. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Até mais. Antes eu falar, tu cantava sobre mim.
mesmo assim se ergueu. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Irmãos, graça e paz, nós louvamos a Deus porque Ele tem cuidado de nós. Deixo uma ótima noite a todos os irmãos, aqueles que estão nos assistindo. Nós, a família Água da Vida, nós agradecemos a Deus porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos sustentado. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na segunda carta de Paulo, em 2 Coríntios, que é a segunda carta que Paulo escreve aos irmãos em Corinto, no capítulo 9, versículo 7. Creio que é um texto que a maioria de nós conhecemos, mas eu quero registrar e ler com os irmãos este texto, que diz o seguinte: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Este é o nosso momento, irmãos, das nossas primícias, dos nossos dízimos e ofertas. Deus, Ele tem nos sustentado, Deus tem nos dado além daquilo que nós precisamos. Por isso, a sua oferta, a devolução do seu dízimo, faça isso com todo o seu coração, faça isso com alegria, faça isso acreditando que você não está fazendo isso como se fosse a sua obrigação, mas como um privilégio. Nós podemos ofertar a Deus e devolver o nosso dízimo, porque o nosso Deus, Ele nos dá ainda além do que nós precisamos. Nós temos as nossas parcerias missionárias, nós temos as nossas congregações, e nós cremos que Deus, Ele, através dessas ofertas, através das devoluções de dízimos, Ele poderá, através das nossas vidas, fazer com que o reino dele seja expandido por outros lugares, por muitos lugares. Então, que Deus te abençoe, que este momento você faça com toda a sua alegria, porque o nosso Deus, Ele ama a quem dá com alegria. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus. Apesar de nós, o Senhor nos ama. Apesar de nós, o Senhor nos sustenta. Por isso, Deus, eu quero orar com os meus irmãos, entregar, Deus, os dízimos e ofertas ao Senhor, acreditando que o Senhor é o Deus que provê, é o Deus que não nos deixa faltar nada, é o Deus que cuida de nós, é o Deus que merece todo o nosso melhor, toda a nossa adoração, tudo aquilo que há de melhor em nós devemos oferecer ao Senhor. Pai, eu oro ao Senhor por cada oferta, por cada dízimo. Eu quero repreender, Deus, todo devorador, tudo aquilo que impede de famílias prosperarem. Deus, em nome de Jesus, faz prosperar a nossa igreja, faz prosperar, Deus, a obra do Senhor em nós e através de nós. Fique conosco, nos dê um culto, continue a nos dar um culto abençoado e na tua presença. Em nome de Jesus, amém e amém. Está sentado
glória, seja o domínio, séculos dos séculos, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, séculos dos séculos, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Está sentado no trono e ao poder, seja o louvor. Está sentado no trono e ao poder, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, séculos dos séculos, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti, 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 minha alma anseia por ti. Paz do Senhor, povo de Deus.
Que o Senhor Jesus possa estar abençoando a sua casa, a sua família, que você se sinta acolhido aqui no culto online da Igreja Congregacional Água da Vida. Meu nome é Wendel Faria, falo aqui da cidade de Volta Redonda. Com muito amor e carinho, eu gostaria de, nesse momento, compartilhar junto com você a palavra de Deus, aqui no nosso momento missionário. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo, em Lucas, no capítulo de número 10, nós vamos ler o versículo de número 1 e 2. Lucas, capítulo 10, versículos de 1 e 2, diz assim: Depois disso, o Senhor designou outros 70, e os enviou de 2 em 2, para que o precedesse em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Confesso que esse é o meu pedido durante muitos anos, para que o Senhor mande trabalhadores para a nossa seara. E não só em Barra do Piraí, no Monte Castelo, na nossa congregação em 208, mas sim toda a igreja que tem compromisso com o Senhor Jesus. Toda a igreja que tem identidade do céu. Toda a igreja que quer povoar o céu e saquear o inferno. Esse é meu pedido durante muito tempo. Eu venho fazendo sempre esse pedido, para que o Senhor mande trabalhadores para a nossa seara. Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, que o cenário hoje é um cenário de total desespero para muitas pessoas. Nós vivemos tempos de crise, não só financeira. Muitos irmãos estão perdendo o emprego, muitas pessoas estão perdendo a sua saúde, pessoas internadas em hospitais sem perspectiva nenhuma de melhora. Nós vemos a pandemia crescendo cada vez mais. E isso é um motivo de total assolação sobre o mundo. As pessoas estão desesperadas. E quando eu vejo isso acontecendo, eu entendo a importância que nós, povo de Deus, a importância que eu e você como igreja temos com o Senhor Jesus. De fato, para levar a palavra do Senhor até essas pessoas. Eu vejo a necessidade de muitos irmãos e irmãs que estão perdidos aí, que precisam de um consolo, precisam de uma palavra que os encorajem a prosseguir, precisam de uma palavra que eles possam entender que o Senhor Jesus está com eles e que quer cuidar não só da saúde, mas também da parte espiritual de cada um deles. Então, eu venho pedindo ao Senhor para que mande trabalhadores, pessoas que tenham compromisso com Ele, pessoas que querem de fato fazer a diferença aonde elas estão inseridas. Essa é a minha oração já durante muitos anos, e eu venho e continuo pedindo ao Senhor, e não vou deixar de pedir. Eu creio que eu e você temos um papel de muita importância. Então nós precisamos tomar frente sim dos trabalhos evangelísticos da igreja. Nós temos que tomar frente sim de todas as iniciativas que nos levem à rua, nos levem a pregar a palavra àqueles que estão perdidos. Querido, não perca a oportunidade de fazer a diferença onde você está. Saiba que o Senhor Jesus conta com cada um de nós. Ele, de fato, Ele quer que eu e que você, juntos, façamos a sua obra. Levamos o seu nome até aqueles que não o conhecem, ou até aqueles que o conhecem, mas que não conseguem voltar a ter novamente relacionamento com Ele. Nós precisamos fazer a diferença onde nós estamos. E eu peço a Deus para que mande trabalhadores até a nossa obra, até a nossa igreja, até o nosso bairro onde nós estamos, para que juntos possamos então saquear o inferno e povoar o céu. Tenha consciência disso. Deus conta com cada um de nós. Vamos fazer a diferença onde nós estamos. Que Deus possa estar te abençoando, Deus possa estar cuidando da sua vida, cuidando da sua família, da sua casa. É o que diz em Mateus 6,33, perdão. Buscai, pois, o reino de Deus e a tua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Assim como foi pregado numa das mensagens passadas, o Senhor Jesus tem cuidado da nossa casa, do nosso alimento, de todas as nossas necessidades Ele tem cuidado. Então vamos buscar o reino de Deus, vamos buscar a sua verdade, a sua justiça. E eu tenho certeza que todas as coisas Ele fará diante de nós. Que Deus abençoe sua vida e saiba, você é um missionário aonde você está. Talvez você está ouvindo o nosso culto, participando do nosso culto, aí da cidade de Volta Redonda, Barra do Piraí, Barra Mansa, Pinheiral, enfim, temos irmãos até de fora do estado.
que estão acompanhando, saiba que aonde você está, você é um missionário. Você é um missionário quando você compra um pão na padaria. Você é um missionário quando você vai fazer compra no supermercado. Você é um missionário na fila do banco. Você é um missionário dentro do transporte público. Você é um missionário aonde você está. E eu convido a você, desafio a você, que nessa semana você fale de Jesus para pelo menos uma pessoa. Pelo menos uma pessoa, eu desafio você a fazer isso. Fale de Jesus, pelo menos para uma pessoa. Eu tenho certeza que Ele vai te usar e colocar as palavras certas para que você possa, então, conduzir essa pessoa ao arrependimento e, principalmente, a ter relacionamento com Ele. Que o Espírito Santo esteja contigo, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua casa e a sua família. Grande beijo, em nome de Jesus. Ao redor do mundo, há muitas pessoas que amam Jesus profundamente, mas precisam manter essa escolha em segredo. Cristãos secretos vivem em países onde é perigoso ou até mesmo proibido servir a Cristo abertamente. Matthew e Regine são de países e culturas diferentes, porém enfrentam a mesma batalha. Eu comecei a minha jornada de fé através das orações da minha avó, quando ainda era uma criança. Eu estava com alguns irmãos adorando em uma casa. Era domingo, de repente, estávamos cercados pela polícia. Fomos levados para a delegacia mais próxima. Depois de quase 40 dias presos, eles nos levaram para um campo militar. O simples fato de sussurrar louvores pode significar o fim dos cristãos. Eu sabia que orar e adorar era perigoso. Cada vez que nos reuníamos para cantar, todas as portas e janelas precisavam ser trancadas. Ainda assim, minha avó parecia estar totalmente livre de preocupações enquanto orava e louvava. Eu achava surpreendente entoar cânticos ao Senhor, mesmo sendo proibido. Por motivos de segurança, Matthew fugiu da Eritreia e Regine da Coreia do Norte. Ambos países se encontram no top 10 da lista mundial da perseguição, onde a hostilidade aos cristãos é extrema. Quando fugi para a China, eu não queria acreditar que eu tinha sido vendida. Mas, graças a Deus, a família nunca me maltratou. Ainda assim, era muito difícil ver com meus próprios olhos o quanto os norte-coreanos eram humilhados, abusados e sofriam constantes agressões. No quartel, a punição é severa. Um verdadeiro inferno. Ali nós somos torturados e amarrados em árvores, às vezes somos largados no chão, embaixo do sol, com nossos pés e mãos atados. Aqueles que eventualmente conseguem fugir da perseguição plantam igrejas onde possam encorajar uns aos outros a adorar a Deus e estudar a Bíblia. A Portas Abertas fortalece cristãos nessas condições através da distribuição de Bíblias. Por meio do estudo da Palavra de Deus, novos líderes locais são treinados para preparar a igreja para enfrentar os desafios da perseguição. Eu quero conhecer mais sobre Jesus. Hoje, eu posso orar porque a minha avó constantemente orava por mim, mesmo diante das ameaças. Eu sou resposta de oração dela. Minha esperança é um dia a igreja da Eritreia seja livre para adorar a Deus. Quero ver jovens estudando e indo atrás dos seus sonhos. Existe muita oportunidade para evangelizar na Eritreia. Muitos grupos são alcançados. Nós queremos ir até eles. Os cristãos secretos enfrentam escolhas impossíveis todos os dias. Você tem uma escolha mais fácil. Fortaleça a igreja perseguida hoje. www.portasabertas.org.br
Olá, amados, graça e paz a todos. Nós vivemos um momento que precisamos orar. Palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses 5,17, diz que nós devemos orar em todo o tempo. E cremos que em todo o tempo o Senhor nos ouve. Queremos orar, interceder pela cidade de Volta Redonda, para que os governadores tenham sabedoria para conduzir e cuidar das pessoas da nossa cidade. Queremos orar também nessa noite pela Igreja Água da Vida, uma grande família que está em Volta Redonda e que creio que em breve você terá a oportunidade de estar conhecendo essa grande família. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, intercedemos pela nossa cidade de Volta Redonda. Intercedemos por cada pessoa que se encontra em aflição, em angústia, que estão atravessando problemas, Pai, que essa pandemia tem causado. Oramos para que o Senhor venha cuidar de cada uma delas, que o Senhor venha, Senhor, trazer cura para aqueles que precisam de cura. Oramos, Senhor, pela finança da nossa cidade, de cada família, Pai. Assim nós queremos te agradecer, crendo que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso ajudador, é o nosso socorro bem presente. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Um futuro certo, cheio de esperança e paz, muita paz. Quero viver teus sonhos, teus planos, tudo que por mim conquistaste na cruz. A tua vontade é o meu prazer. Sem ti nada posso, opera em mim o teu poder. Ver o fruto do teu penoso trabalho. Alegra-te sobre mim, alegra-te sobre mim. É tão bom sonhar teus sonhos, é tão bom viver teus planos e conhecer a graça de pertencer a ti, Deus fiel. É tão bom fechar meus olhos e contemplar com minha fé todas as tuas palavras, tuas promessas para mim, Deus fiel. É tão bom sonhar teus sonhos, é tão bom viver teus planos e conhecer a graça de pertencer a ti, Deus fiel. É tão bom fechar meus olhos e contemplar com minha fé todas as tuas palavras, tuas promessas para mim, Deus fiel. Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Estamos aqui novamente para parabenizarmos os aniversariantes da semana. E Deus tem uma palavra maravilhosa para cada um de vocês. Amém, igreja. É um prazer participar do nosso culto. E eu queria estar lendo aqui em Gênesis 12, 1 e 2. E também em Mateus. A gente vai estar compartilhando 6:22. Vamos primeiro em Gênesis
12, 1 e 2. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Principalmente a parte B do 2, né? Que é uma palavra, é um convite a nós sermos uma bênção. E normalmente a gente ouve muitas pessoas buscarem a bênção e quererem a bênção. E Deus convida para que nós sejamos bênção. Por quê? Porque quando nós somos bênção para o nosso próximo, para aquele que está ao nosso lado, cônjuge, Deus permite nós experimentarmos as nossas bênçãos como consequência de sermos uma bênção, né? Porque Ele convida eu e você para sermos uma bênção. E quando nós conseguimos ser essa bênção que Deus convida, as bênçãos virão sobre nós, né? Precisamos crescer em santidade e ter comunhão com o nosso próximo. Isso é ser uma bênção, né? E quando nós decidimos viver essa bênção que Deus convida eu e você, a nossa vida é diferente. Ela já é composta com paz, com alegria, né? A gente já trabalha o perdão na nossa vida, porque a gente quer estar bem, a gente quer ser uma bênção. E para mim ser uma bênção é reparar os meus erros, é pedir perdão, é buscar a paz, trazer união, né? Isso tudo vai trazer saúde para mim, porque quando eu sou bem resolvida, plena, né? Diante da vontade de Deus, sim, Jesus, tudo isso vai incorrer na minha vida, né? E o Senhor, Ele quer isso para mim e para você. Querido, que você que está completando mais um ano de vida, ou mesmo um ano de vida conjugal, que verdadeiramente você experimente ser uma bênção para aquele que está ao teu lado, né? Ser uma bênção na sua família, porque a vida vai ter um outro sentido. Eu queria também estar convidando os irmãos para também estarem abrindo em Mateus 6, no versículo 22, que diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo, e se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. É um complemento daquilo que a gente leu anteriormente, né? E quando nós buscamos ser bons, nós vamos resplandecer a luz do Senhor. Isso é maravilhoso, porque as pessoas vão cada vez mais querer estar perto de nós, porque aquele que tem o brilho do Senhor, quem não quer estar perto? Né? E é maravilhoso. E eu desejo aos meus irmãos que experimentem, né? Ser uma bênção para aqueles que estão ao seu redor, ao seu lado, ou mesmo o seu parceiro, seu cônjuge, que experimente essa bênção, né? De ser realmente essa bênção que o Senhor quer de nós. E todas as bênçãos vão vir sobre cada um de vocês. Amém? Que a paz do Senhor seja com cada um. Vamos ter uma palavra de oração agora. Vamos orar? Deus poderoso, entrego a vida dos meus irmãos que completam mais um ano de vida. E mais um ano de vida conjugal, Senhor. Amém. Que eles possam experimentar ser uma bênção, Senhor, sim, na vida do seu próximo. E todas as bênçãos do Senhor possam ser derramadas sobre a vida de cada um. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Em nome de Jesus. Em breve estaremos juntos novamente. Sintam-se abraçados pela Igreja Água da Vida. Em breve estaremos juntos. A paz do Senhor, igreja, chegamos a mais um momento de orarmos pelas nossas crianças. É um momento muito especial, um momento que eu gosto muito. Eu faço isso com muito prazer, porque é aquele momento em que eu me volto o pensamento totalmente, né, para a nossa igreja e para as nossas crianças. Eu começo a pensar em cada um deles e a refletir, e então a clamar a Deus mesmo pela vida de cada um deles. O versículo que nós vamos refletir hoje está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amores meus, só Jesus é capaz de preencher a tua vida. Só Jesus é capaz de te dar alegria. Só Jesus é capaz de te dar esperança. Só Jesus é capaz de retirar todo o medo. Só Jesus é capaz de mudar os nossos sentimentos, aqueles ruins, e transformar eles em sentimentos bons. Então, a Tia Jo quer dizer para vocês que se você está passando por alguma dificuldade, lança tudo fora, esquece tudo e põe os olhos de vocês em Jesus. É Ele que vai transformar a vida de vocês. É Ele que vai fazer vocês terem uma juventude, uma vida adulta melhor. Não se desviem do caminho dele. Amém? Vamos orar então pelos nossos pequenos. Senhor, meu Deus, neste momento, Pai, eu quero me prostrar aos teus pés e te adorar e clamar, ó Pai, que o Senhor seja o centro da vida das nossas crianças, ó Pai. Que eles possam, ó Deus, se espelhar naquelas pessoas, ó Pai, que servem a Ti, que seguem a Ti. Que eles possam, ó Deus, te enxergar da forma que Tu verdadeiramente é. Que eles possam, ó Deus, neste momento, se esvaziar de tudo e entregar a vida deles verdadeiramente para Ti, ó Pai. Eu sei que o Senhor pode fazer um milagre na vida das nossas crianças. Neste momento, ó Deus, alguns podem estar na rua brincando, outros podem estar em casa, alguns podem estar sofrendo. E eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha sobre eles, através do Teu Espírito Santo, e transforme a vida das nossas crianças, que eles tenham experiências contigo, Pai. É a nossa oração, ó Deus, neste domingo. Que o Senhor os abençoe e continue cuidando de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Isso
Graça e paz, irmãos. Bom estarmos aqui mais uma vez para cultuarmos ao Senhor. Sejam todos muito bem-vindos a esse culto online pelo canal da Igreja Água da Vida. Quero saudar a toda a família Água da Vida espalhada aí pelo Brasil afora. Nossos irmãos de Volta Redonda, Piraí, Barra do Piraí, Arrozal, Pinheiral, Barra Mansa, Porto Real, Resende, Campos do Jordão, Sorocaba, São Paulo, Divino de Minas, Florianópolis, e a todos os amigos da igreja, os amigos do Evangelho, aqueles que já congregaram conosco e hoje servem ao Senhor em outras igrejas, sejam todos muito bem-vindos. Você, especialmente, nosso visitante, queremos que você seja tocado pelo Senhor e se sinta muito abençoado por estar conosco aqui. Que os louvores, as orações e a palavra do nosso Deus faça muito bem à sua alma. Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Nós vamos ler do verso 41 até o verso 45. 1 Reis 18, 41 ao 45. Está escrito: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cume do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. E disse ao seu moço: Sobe e olha para a banda do mar. Ele subiu, olhou e disse: Não há nada. Então lhe disse Elias: Volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: Eis que se levanta do mar uma pequena nuvem, como a palma da mão do homem. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro de pouco, os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Irmãos, esse texto ele está dentro do contexto do reinado de Acabe, o rei de Israel, o reino do norte. Nós sabemos que depois da morte de Salomão, o reino foi dividido. O seu filho Roboão não teve sabedoria e o povo se dividiu. 10 tribos seguiram a Jeroboão, que era um servo de Salomão, e apenas 2 tribos seguiram a Roboão, que era o filho de Salomão. Essas 2 tribos foram Judá e Benjamim. As 10 tribos são conhecidas como o Reino do Norte, chamado de Israel, a capital é Samaria, e o Reino do Sul é chamado de Judá, a capital Jerusalém. Acabe é rei de Israel, o Reino do Norte. E se nós voltarmos aqui uma página da nossa Bíblia, no capítulo 16 aí desse primeiro livro dos Reis, versículo 29, está escrito que Acabe começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou 22 anos. Acabe teve um reinado relativamente curto, mas foi o suficiente para ele fazer muita bobagem. O principal problema de Acabe foi ter casado com uma mulher chamada Jezabel, bastante conhecida, né? Personagem bíblico bastante conhecido. Jezabel era filha de um rei sidônio e, por causa disso, Acabe serviu a Baal, que era um ídolo, e o adorou. Está aí em 1 Reis, capítulo 16, versículo 31. E diz também aqui, no verso 33, que Acabe cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis que foram antes dele. Então, por causa dessa idolatria de Acabe, que seguia, né, as instruções da sua esposa Jezabel, Deus se irou com o povo. Né? Essa idolatria do povo feriu o coração de Deus, né? Porque Deus formou o povo de Israel para ser o seu povo exclusivo. Deus queria que por meio desse povo a glória dele fosse conhecida por todas as nações.
E agora Deus vê esse povo adorando a Baal, um deus falso, um ídolo feito por mãos humanas. E então Deus manda o seu servo Elias apregoar uma grande seca em Israel. Capítulo 17, versículo 1, diz que Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Quando Tiago, lá no Novo Testamento, fala desse texto, na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18, ele diz que por 3 anos e 6 meses não houve chuva em Israel. E o que acontece? No capítulo 18, Jezabel promove uma grande perseguição aos profetas do Senhor. Ela extermina os profetas, está aí no capítulo 18, versículo 4. E Acabe atribui a culpa da seca a Elias. No capítulo 18, versículo 17, quando Elias se apresenta a Acabe, ele diz: és tu, ó perturbador de Israel? Então, na mente de Acabe, Elias era o culpado daquela seca. Ele não olhava para os seus pecados, para o seu afastamento de Deus. Ele queria achar um culpado, e esse culpado era Elias. E Elias responde para ele, no verso 18: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. E Elias então propõe um desafio contra os profetas de Baal. Percebam que Acabe reinou 22 anos, e aqui no capítulo 18, versículo 19, está escrito que já havia ali 450 profetas de Baal e 400 profetas do poste ídolo que comiam a mesa de Jezabel. Então já havia ali 850 profetas trabalhando para a idolatria. Quando eu leio esse texto aqui, eu falo da nossa igreja, da nossa denominação. Nós somos a igreja evangélica mais antiga no Brasil. Fazemos agora, dia 19 de agosto, 165 anos de presença congregacional no Brasil. Somos herdeiros da obra pioneira do casal missionário Robert Calley e Sarah Calley. E nesses 165 anos, nós temos hoje, no quadro de ministros da União de Igrejas Congregacionais, mais ou menos 800 pastores. Você vê, em 165 anos. Acabe em 22 anos já estava com 850 profetas ali. Então perceba que ele mergulhou de cabeça na idolatria e se afastou de Deus como nenhum outro antes dele. E a Bíblia diz que todos que deixam o Senhor perecerão. Todos que se afastam do Deus verdadeiro sofrem. Porque a nossa vida está em Deus. Nós não vamos a lugar nenhum sem o Senhor. Jesus disse em João 15, sem mim nada podeis fazer. Então na Bíblia, todos aqueles que abandonaram o Senhor sofreram as consequências, não foram a lugar nenhum. Como também aqueles que escolheram se consagrarem a Deus, cumpriram os seus propósitos aqui. E isso é um grande ensino para nós. Então acontece aí aquele desafio de Elias com os profetas de Baal. E o desafio era o seguinte: eles subiriam ao Monte Carmelo e cada um clamaria ao seu Deus. Os profetas de Baal clamariam a Baal e Elias clamaria ao Deus de Israel. E o Deus que respondesse com fogo demonstraria que é o Deus verdadeiro. Então, o clamor começou pelos profetas de Baal, está aí no capítulo 18, a partir do verso 25, e eles clamaram até meio-dia a Baal. Eles se retalhavam, eles gritavam, e nada aconteceu. E ao meio-dia está escrito que Elias zombava deles. Clama mais alto, pode ser que Baal tenha viajado e não está ouvindo a oração de vocês. Ou pode ser que Baal esteja fazendo alguma necessidade, e não pode atender agora. E eles clamaram e nada aconteceu. Então foi a vez de Elias, a partir do verso 30, diz que Elias restaura o altar do Senhor, que estava em ruína. Claro, 22 anos, com 850 profetas de Baal, quase ninguém adorava o Deus vivo mais. O altar estava em destroços.
Ele restaura o altar, essas 12 pedras representam cada uma das tribos de Israel. Ele edifica o altar, ele faz um rego em volta do altar, ele arma a lenha, divide o novilho, põe sobre a lenha, encheu de água 4 cântaros, julgou sobre o holocausto, 1, 2, 3 vezes. E depois ele clamou ao Senhor, e ele diz aí no verso 36 do capítulo 18, Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e de Jacó, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel. E o verso 38 diz, então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Depois que fica demonstrado que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro e que Baal é um Deus falso, que não tem poder nenhum, então Deus autoriza Elias para que ore e assim a chuva volte a cair sobre a terra. E é nesse texto que eu quero compartilhar com os irmãos a mensagem do Senhor para hoje. A primeira coisa que nós vemos nesse texto aqui é que nós precisamos ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Versículo 41 desse capítulo 18 que nós lemos diz, então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Irmãos, que ruído! Se o próprio Elias depois mandou o menino subir lá 7 vezes para ver se ele viu alguma coisa, não tinha nem nuvem no céu, não tinha nada. Não tinha trovão, não tinha relâmpago, não tinha nuvem. Elias falou isso aqui por revelação de Deus, porque ele era um homem sensível à voz de Deus. E isso é a primeira coisa que nós precisamos buscar em tempos difíceis, em tempos de seca, em tempos em que a mão de Deus está pesando. Claro, porque se Deus é o Todo-Poderoso, ele já poderia ter dado fim a isso tudo. E hoje nós vemos os mais poderosos dos homens dando cabeçadas. Ninguém sabe nada. Os melhores cientistas, os homens mais inteligentes, os homens mais ricos, ninguém sabe nada. Cada dia é uma informação e no outro dia se contradiz essa informação e as pessoas andam para lá e para cá. Essa pandemia está demonstrando para nós que tem coisas que só Deus pode fazer. Que não é possível ao homem viver nesse mundo sem Deus. E aqueles que conhecem a Deus nesse momento precisam ter sensibilidade à sua voz. Nós precisamos ouvir o que está no coração de Deus. A Bíblia diz que Deus não fará coisa alguma na terra sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus revelou a Elias que choveria. Antes de qualquer indício físico, material, visível. E Elias captou isso. E é assim que Deus faz com aquele que crê. Olhamos em volta e não vemos nada, mas no coração nós entendemos o que Deus está falando e o que Deus está fazendo. 3 anos e meio de seca. A situação com certeza não estava melhor do que essa que nós estamos vivendo, não. Mas Elias tinha sensibilidade à voz de Deus. Será que nós podemos, nessa hora, voltar o nosso coração ao Senhor e perceber o que Ele está fazendo, o que Ele está querendo fazer, mesmo quando as aparências exteriores não nos dizem nada, ou nos dizem o contrário do que Deus está falando? Será que nós podemos também dizer aos Acabes da vida que Deus continua no controle e que a hora que Ele mandar cessar essa pandemia, ela cessa? Assim como quando Ele resolveu mandar cessar aquela seca, Ele mandou e choveu? Precisamos ser sensíveis à voz de Deus. Precisamos ver aquilo que ninguém mais está vendo. Precisamos ouvir aquilo que ninguém mais está ouvindo. Precisamos saber o que está no coração de Deus. Precisamos entender os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus. Precisamos ler na agenda de Deus. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé.
Tomé, ele disse que só ia crer se ele visse. Se eu não ver o buraco nas mãos e nos pés e do lado, eu não acredito. E Jesus disse a Tomé, lá em João capítulo 20, Tomé, felizes são os que não viram e creram. Não seja incrédulo, seja crente. Será que nós estamos sensíveis à voz de Deus nesses tempos difíceis em que nós estamos enfrentando? Eu convido você a abrir a sua alma, abrir o seu coração para aquilo que Deus está falando, independente daquilo que você está vendo. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que tempos difíceis, tempos de seca, são momentos de exercitarmos a nossa fé. Quando Elias disse para Acabe que iria chover, ele saiu a comer e beber. Certamente ele deu uma olhada para o céu, não viu nuvem nenhuma, não viu sinal de nada, nem raio, nem trovão. Ele deve ter pensado, endoidou, né? Tá ficando maluco. Foi comer e beber. Lá em 1 Coríntios 15, Paulo vai dizer que a filosofia do incrédulo é comamos e bebamos que amanhã morreremos. Né? Aqui no verso 42 diz que Elias subiu ao cume do Carmelo e encurvado para a terra meteu o rosto entre os joelhos. A partir do momento que ele ouviu a voz de Deus, que disse para ele o que iria acontecer, ele então começou a exercitar a sua fé. Ele sabia que Deus age na terra por meio da oração. Irmãos, é a oração que faz as coisas acontecerem. A oração não move a vontade de Deus, a gente sabe disso. A Bíblia diz que Deus é soberano. Aquilo que Deus não quer fazer, Ele não vai fazer só porque nós estamos orando e pedindo, não. Jejuando e fazendo qualquer tipo de sacrifício. Até porque muitas coisas que nós pedimos, Deus sabe que não é bom para nós. Então ele não vai responder mesmo, positivamente. Mas a Bíblia diz também que as coisas que Deus quer fazer, Ele fará por meio da oração. Então a oração é que move a mão de Deus. Lá em Tiago capítulo 4, versículo 2, diz, nada tendes porque não pedis. E pede e não recebe porque pede mal, para esbanjar nos próprios prazeres. Então, o Senhor age por meio da oração. Então, Elias, a partir do momento que ele ouviu a voz de Deus dizendo que iria chover, ele já subiu ao monte e foi exercitar a sua fé, ele foi orar. Então, esse é o segundo passo. A partir do momento que ouvimos a voz de Deus, a partir do momento que somos sensíveis ao que Deus está falando, ato contínuo, precisamos orar, clamar a Deus. A gente na roça diz que quando o cachorro fica com medo, né, ele mete o rabo entre as pernas. Né? Aqui Elias, diante de uma situação tão difícil, ele meteu o rosto entre os joelhos e orou. Tiago diz que ele orou com instância até que chovesse. Tempos difíceis é oportunidade para exercitarmos a nossa fé por meio da oração. Para onde nós corremos quando a seca se abate em nossa vida, quando a seca se abate em nossa família, no nosso ambiente de trabalho, no nosso país, como vemos agora nesse momento de pandemia? Nós corremos para comer e beber ou nós corremos para o cume do monte, que representa aqui simbolicamente um lugar onde podemos conversar com Deus? Sabemos que Deus é Deus do monte e Deus dos vales. A oração que se faz no monte, ela tem o mesmo poder que a oração que se faz em casa, que se faz no telhado, na beira do rio, no ventre do peixe, no templo e vários outros lugares que a Bíblia diz que tinha gente orando. Em tempos difíceis, nós precisamos nos recolher e orar a Deus e pedir a intervenção de Deus. Você está passando algum tempo difícil na tua vida? Ore ao Senhor. Não sei se você vai orar nessa posição de Elias, né, de colocar a cabeça entre os joelhos. Eu não tenho mais forma física para isso. Mas cada um tem seu jeito de orar. A Bíblia também não prescreve uma posição. A maioria das pessoas oraram de joelhos ou com o rosto prostrado em terra. Mas também na Bíblia vemos pessoas orando em pé, sentado. E não há posição certa para orar. Mas nós precisamos desenvolver uma estratégia de oração. Uma maneira em que nós
possamos nos colocar diante de Deus e sentirmos que Ele está nos ouvindo. E a gente sabe que cada um vai desenvolver a sua prática. Em tempos difíceis, vamos exercitar a nossa fé e vamos buscar a Deus por meio da oração. Em terceiro lugar, em tempos difíceis, nós não devemos dar atenção aos relatórios negativos. Porque às vezes a gente ouve a voz de Deus, a gente se coloca em oração e parece que as coisas não estão mudando, que as coisas não estão acontecendo. Olha o que acontece aqui no verso 43. Elias disse ao seu moço: sobe e olha para a banda do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então ele disse: volta lá. E assim por 7 vezes. Olha, foram 6 relatórios negativos. E um bem desanimador também. Eu fico pensando naquele menino, né, que Elias mandava ele ir lá no alto do monte, mais alto do que onde eles estavam. E ele subia, olhava para todo lado e descia: oh, mestre, não vejo nada. E Elias dizia: vai de novo. E ele ia de novo, olhava e nada. 3, 4, 5. Tem um pastor amigo meu, pastor Eleazar, que ele dizia que na 7ª vez ele subiu, não deve ter nem visto nada, mas ele falou assim: vou falar que viu uma nuvenzinha tamanho da mão do homem, que eu não aguento mais ficar vindo aqui e voltando. Né? Foram 6 relatórios negativos. 6 ciclos de oração, né? Foram 6 etapas sem que nada acontecesse. Mas na 7ª vez havia alguma coisa. A terceira lição que nós aprendemos desse texto é que não podemos desanimar quando nossas orações parecem não ser ouvidas. Porque Deus ouve todas as orações, não é verdade? Deus ouve todas as orações. Ele só não responde com sim a todas as orações. A Bíblia diz que a algumas orações Deus responde com sim, a outras ele responde com não, e a outras ele responde com espere. Mas ele responde a todas. E ele, quando diz não, ele quer que a gente persevere na oração. Lucas conta a história do amigo importuno, que ele bate na porta de um amigo, já era tarde da noite, o amigo já estava dormindo, recolhido com a família, e ele bate na porta do amigo e diz: amigo, empresta-me alguns pães, porque eu recebi uma visita agora, eu não tenho nada para servir, você não pode me atender? E o amigo diz: não, já estão recolhidos aqui. E naquele tempo era uma dificuldade, né? Os pessoal deitava para atender alguém, não é igual hoje, que tem os móveis tudo no lugar e é só passar, não, é tudo deitado no chão e muita gente dentro de casa, tudo embolado, era uma dificuldade muito grande. E ele insistiu. E a Bíblia diz que se o amigo não atendesse por causa da amizade, ia atender por causa da importunação. É uma parábola que nos ensina a orar sempre e nunca esmorecer. Nós às vezes não entendemos por que Deus diz não um monte de vezes e depois diz sim. A Bíblia diz que é porque ele precisa ver a nossa perseverança em oração. Ele precisa ver até que ponto nós de fato estamos comprometidos com aquilo que estamos pedindo, ou se nós estamos pedindo de boca para fora. Às vezes até sem saber o que estamos pedindo. É por isso que Deus às vezes fala não, e depois ele fala sim. Ora, se Deus já tinha falado ao coração de Elias que ia chover, e Elias subiu ao monte e orou, por que na primeira vez já não tinha um monte de nuvem no céu? Né? É para a gente pensar. Às vezes nós oramos e olhamos em volta, nem sinal de resposta. Parece que ficou tudo do mesmo jeito. E quando às vezes ainda parece que piora mais. Deus é assim, nós não sabemos e nós não entendemos. Mas o que nós lemos nas Escrituras é que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. A vontade de Deus é perfeita. É boa, perfeita e agradável. Então, quando ele diz não, ele sabe que é melhor para nós. E muitas vezes ele diz não para depois dizer sim, porque ele quer ver se nós estamos dispostos a pagar o preço e a lutar em oração. Então não podemos desanimar com os relatórios negativos. Quando a gente ora,
E a pessoa que está sendo alvo da nossa oração diz, mas não está acontecendo nada, não adianta você orar não está acontecendo nada. Não tem jeito não, minha família não tem jeito, meu casamento não tem jeito, meu emprego não tem jeito, minha vida financeira não tem jeito. Continue orando, porque na hora certa você vai ver o que Deus vai fazer. E a quarta lição que eu quero compartilhar com os irmãos em cima desse texto é que nós devemos celebrar as pequenas manifestações de Deus. Devemos glorificar a Deus pelas pequenas respostas das nossas orações. Olha o que diz aí no verso 44. Na 7ª vez o moço disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele, sobe e dize a Acabe para ele aparelhar o carro e descer, porque senão ele vai apanhar chuva no caminho. Às vezes nós queremos que as coisas aconteçam tudo de uma vez só, não é verdade? Mas nem sempre é assim que Deus faz. Às vezes nós ouvimos a voz de Deus, oramos, demora a acontecer, e quando acontece é uma pequena coisa, é uma pequena nuvem. Nós oramos pedindo um emprego e às vezes aparece uma oportunidade pequena, salário baixo. Às vezes nós oramos por um grande milagre na família e vemos uns pequenos indícios. Vamos comemorar, irmãos. Comemorar as pequenas conquistas. Quem é pai e mãe sabe disso, né? A gente comemorar as pequenas conquistas. Se a gente não ficar atento aos pequenos sinais, parece que nada está acontecendo. Mas está acontecendo, né? E a gente precisa comemorar esses sinais. Aquelas pequenas oportunidades que temos, as pequenas transformações. É a mão de Deus agindo. E já devemos profetizar a vitória, mesmo diante desses pequenos sinais. Quando Elias viu a pequena nuvem, ele já falou para o seu moço, olha, pode dizer para Acabe para ele correr que vem chuva aí. Ele sabia o que Deus tinha dito. E ele perseverou na oração. Não desanimou pela demora. E quando aconteceu o primeiro sinal, um pequeno sinal, ele já começou a profetizar a vitória. Porque ele sabia aquilo que Deus pode fazer. Assim é o nosso Deus, não é verdade? Deus é maravilhoso. Estamos vivendo um tempo de grande seca, irmãos. Grande dificuldade. Nós precisamos alargar nossa sensibilidade espiritual. Porque Deus fala. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz que Deus tem falado muitas vezes, de muitas maneiras. O problema é que às vezes a gente não ouve. Precisamos abrir nossos ouvidos espirituais para saber o que Deus está falando sobre tudo isso, sobre o que Ele está fazendo na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, no nosso mundo. Em seguida, precisamos orar em cima daquilo que recebemos de Deus. Vamos separar um lugar, seja o cume do monte, seja nossa varanda, nossa sala, nosso forro, nosso banheiro, um lugar tranquilo. Quando Jesus diz lá no Sermão da Montanha, né, entra no teu quarto e ora a Deus em secreto. É claro que aquilo é simbólico, não é? Porque se fosse um quarto literal, o índio, por exemplo, não poderia orar, porque a oca não tem quarto. Os moradores de rua não poderiam orar, porque eles não têm casa. O quarto secreto é aqui, ó. O quarto secreto é um lugar tranquilo, um momento tranquilo entre nós e Deus, onde nós podemos nos derramar diante dele e exercitar nossa fé. Não desanime diante dos relatórios negativos. Às vezes você mesmo olha e não vê nada, às vezes você pergunta para o outro, ele olha e não vê nada. Continue orando. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 7 vezes e mais vezes. 70 vezes 7 se for preciso. Porque na hora certa Deus vai fazer. E quando Ele fizer, é o primeiro sinal da sua manifestação, é o primeiro sinal da resposta. Profetize a vitória. Glorifique a Deus. Celebre os pequenos sinais da ação de Deus. Tiago disse para nós que Elias era um homem igual a nós. Elias era
sujeito às mesmas fraquezas, tentações, mas ele era sensível à voz de Deus. E ele orou. E ele era capaz de crer naquilo que Deus estava falando e fazendo, mesmo sem ver. Eu quero desafiar você, nesse tempo de pandemia, que também vivemos uma espécie de grande seca, a você se consagrar mais a Deus, se envolver mais com Ele, ouvir a sua voz. Vamos aproveitar esse tempo para crescermos espiritualmente. Vamos aproveitar esse tempo de seca para sermos pessoas melhores, para repartir o pão, para falar do amor de Deus, para mostrar para as pessoas que essa vida não é tudo o que há, para mostrar para essa sociedade que não dá para viver do jeito que se vive nesse mundo, porque sem Deus nada podemos fazer. Será que você pode, nessa noite também, ver uma pequena nuvem, ainda que seja do tamanho da mão do homem? E será que você pode começar a profetizar a vitória? Quero convidar você a crer e descansar nesse Deus maravilhoso. Amém, queridos? Quero abençoar a tua vida agora em nome de Jesus. Senhor, eu ergo a minha mão e a minha voz e abençoo toda a família Água da Vida, onde estiver, ó Deus, cada criancinha, cada adolescente, cada jovem, cada homem, cada mulher, cada casal, cada idoso. Eu os abençoo em nome de Jesus. Eu abençoo também, Deus, os nossos visitantes, os congregados da igreja, os amigos do Evangelho. Que a tua bênção os alcance. Que onde chegar, ó Deus, o alcance da nossa voz por meio desse culto, que a palavra do Senhor entre nos corações como uma espada e possa causar o efeito para o que ela foi escrita. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Assim que essa fase de quarentena passar, quero convidar você a estar conosco. Nossa igreja fica ali no bairro do Monte Castelo, em Volta Redonda, na rua do Asilo dos Velhinhos. Nossos cultos sempre aos domingos às 19h30. Temos também uma congregação no bairro 208, ali na rua Cruz e Souza, e temos também uma congregação em Barra do Piraí, na rua Coronel Nóbrega, no bairro Química. E temos grupos familiares, pontos de pregação, células, espalhadas aí por várias partes de Volta Redonda, da região e do Brasil. Você pode participar conosco e vai ser muito bem-vindo. Queremos te dar um forte abraço assim que for possível. E não desanime, não deixe de crer, porque Deus está no controle de todas as coisas. Forte abraço, que Deus te abençoe. Faz chover, faz chover, abre as comportas dos céus e faz chover, faz chover, abre as comportas dos céus. Eu vejo uma pequena nuvem
Senhor, meu querido. Que bom que você participou do nosso culto online neste domingo. Espero que este culto tenha abençoado a sua vida. E espero que este culto continue durante toda a sua semana. Que você possa recordar dos louvores, das orações e principalmente que a palavra do Senhor continue, falando a sua vida. Que você possa entender que o Espírito Santo está ao seu lado para te ajudar, para te conduzir. Que o Senhor Jesus vai falar ao seu coração nos momentos de incertezas e dúvidas e que o Deus Todo-Poderoso fará proezas na sua vida. Amém? Que você tenha uma semana ricamente abençoada. Vamos orar neste momento? Feche os teus olhos, reclina a tua cabeça e eleva teu pensamento agora em Deus. Deus Santo, Pai de misericórdia, queremos te agradecer, ó Deus, pelo culto que nós prestamos a Ti, a participação de cada irmão, de cada um, ó Deus, que se envolveu diretamente e indiretamente para que este culto fosse realizado. Guarda-nos, ó Deus, no Teu amor, livra-nos, ó Deus, de toda dificuldade. Que o Senhor esteja, ó Deus, abençoando as pessoas que estão neste momento, ó Deus, em confinamento, que estão isoladas. Tu estejas, ó Deus, abençoando aqueles que estão em tratamentos médicos. Tu estejas abençoando aqueles que estão trabalhando. Cuida de todos nós, ó Deus. Que a Tua mão protetora, abençoadora, esteja sobre a vida de cada um de nós. Obrigado por tudo isso, Pai. Obrigado mesmo. Te pedimos isso e desde já nós queremos Te agradecer com o perdão dos nossos pecados, no nome santo de Jesus. Amém. Receba a bênção também, estenda as suas mãos e receba a bênção neste momento. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso amado, eterno e maravilhoso Pai, e as doces consolações, seja sobre toda a família Água da Vida, sobre todo o povo de Deus sobre a face da terra, desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? Assim que esse confinamento passar, estamos te esperando na nossa igreja no Monte Castelo, na nossa congregação no bairro 208 ou em Barra do Piraí, tá bom? E aí, com certeza, nós queremos ver você crescendo no amor de Deus. Uma boa semana, Deus te abençoe.